Olá pessoal, eu sou o professor Márcio Wesley, de língua portuguesa aqui da equipe Eldon, e estou com vocês para a gente conferir as questões de português na sua prova de Suzano. Então vamos lá? Na tela aqui, espero que todos tenham ido bem. Acredito muito que as nossas revisões e simulados com certeza ajudaram, porque eu conferi as 6 questões e todas elas estavam em nossas revisões, em nossos simulados. Foram assuntos que a gente reforçou, como crase, a colocação do pronome, a interpretação, inclusive com figuras de linguagem, né, que nós insistimos também em nossas revisões, tá? Então, e emprego de pontuação também, né? Então foi isso, vamos conferir aqui na tela com a gente. Prontinho, prontinho. Ok, eu quero ficar aqui do ladinho, a gente mantém um contato, né? Então era isso, olha, texto longo, mas não assim complexo, né? Eu quero lembrar que nós estamos na prova do tipo B, tá? É importante você saber isso, porque talvez você vá conferir com um gabarito que tinha, né? Tipo A e tipo B, então para te avisar, tá? Conferindo o texto Noiva de Pojuca, esse é o título, tá? Ficou um texto longo, mas ainda assim um texto interessante, leve. Como você já leu, vamos direto para o enunciado e conferir. A primeira questão nessa prova, tipo B, confere com o seu enunciado se é exatamente essa questão também e qual é ela na sua prova. Com base na leitura do texto, assinale a alternativa correta. Era questão de interpretação e verificação de leitura. O gabarito da banca está aqui na letra D, e a gente confere que sim, não teve problema nessa questão. Aqui você consegue ler o texto e verificar que o Calbi, o personagem, né, que veio lá de Pojuca, na Bahia, para o Rio, estava disposto a se casar com Lucinéia desde o começo do texto. Isso já é informado, né, que ele veio para o Rio com essa intenção de juntar ali a grana e trazer a Lucinéia para casamento. Mesmo que demorasse a juntar novamente dinheiro. Por que novamente? Porque ele perdeu o dinheiro que ele tinha juntado quando ele precisou pagar o estrago do carro, né, que o amigo dele tinha se oferecido para levar a Lucinéia lá para a Ilha do Governador, ficar com um parente, né? Então, mas aí o carro estragado, então ele pagou aí o conserto e devia agora juntar novamente o dinheiro. Ele estava disposto, tá? Ali no final do texto ainda aparece isso, confere comigo. Olha, voltou de ônibus, né, e tal, quarto em Queimados, casamento adiado, tá? Quando o Calbi juntar, não 700, mas 1.400 cruzeiros, ou seja, ele estava assim, né, ainda comprometido com isso, e desistiu de casar com a moça, ele não desiste, tá? Então ele continuava ainda com esse propósito, né? Tá, então, necessário juntar o dinheiro após ter que cobrir os custos do acidente ocorrido com o Fusca do Dr. Norberto. Essa é a mesma resposta. A letra A tem problema, né, pessoal? Calbi queria proporcionar a Lucinéia um casamento grandioso? Não, não era essa a intenção, tá? Ele queria uma vida simples, né, mas que estivesse sacramentada com o casamento. E ele até temia que alguma moça ali, carioca, né, se interessasse, ele não queria se envolver, e ele fala que havia essas moças com alguns comportamentos que ele não aprovava e temia também pelas despesas e manias que elas tinham lá, né? E depois, ao final, nas últimas linhas do texto, até expressou esse receio de que a própria Lucinéia, ainda vivendo ali, se tornasse uma moça assim, né? Tá? Mas não é casamento grandioso não, tá? Ele veio para o Rio de Janeiro com o objetivo de ter emprego, né? Ele não tinha exatamente isso e ele veio para o Rio de Janeiro, tá? Ok, mudou para o Rio de Janeiro. Letra B, emprego de porteiro é muito valorizado no Rio de Janeiro? Não, não é isso que o texto fala, tá? Você confere lá no comecinho, veja aqui comigo. Ok, aqui pronto, né? Vencer no Rio. Para quem sai do recôncavo baiano, onde o petróleo distribui riqueza global, mas que não chega para os pobres, até que é simples. Emprego de porteiro em edifício na Zona Norte constitui vitória digna de ser contada em carta aos que ficaram e não ousam. Então ele conta isso como vitória para quem ficou lá no recôncavo baiano, em Pojuca, tá? Então não é aquilo que é valorizado no Rio, né? O emprego de porteiro é valorizado como conquista lá na terra de onde o nosso personagem veio. Então, nossa letra B com esse problema, tá? E ainda fica pior quando ele fala que no Rio Porteiro é uma vitória pela qual ele não pode ser vangloriado, tá? Na verdade, ele estava se vangloriando disso, né? E contava para os amigos. Ok, letra C. Calbi gostaria de proporcionar a Lucinéia uma vida digna da mulher carioca? Não, ele não gostaria, tá? Ele até teme que ela própria se torne, assim, uma mulher carioca. E a letra E.
Quando Lucinéia chegou ao Rio de Janeiro e teve seus 3 dias de esplendor, ela se iludiu com a vida das típicas mulheres cariocas? Não nesse momento, não. Tá? Mas existia um temor que o Calbi expressou sobre o que ela ainda vivenciaria e estava agora trabalhando como empregada lá na casa do Dr. Norberto, né? Tá? Mas não se iludiu nesse momento, não. Talvez, né, quem sabe um dia, esse era o temor do nosso personagem Calbi. Questão número 2, confere aí na sua prova, né? Estamos no gabarito tipo B, tá? Assinale a alternativa cujo trecho retirado do texto apresenta o uso incorreto da crase, conforme o padrão da língua. Resposta 100% correta e adequada à letra C. E isso estava no texto, né, com um probleminha, tá? Qual o problema? A palavra uniforme é a palavra masculina, né, pessoal? Palavra masculina. Eu já brinquei com você nas nossas revisões, você se lembra? Que crase é coisa de menininha. Tá? É uma brincadeira pedagógica e o objetivo era passar para você a ideia de que somente palavras femininas é que tem crase antes delas, né? Então, crase é coisa de menininha. É aquele enfeite, o acento que você colocou na letra A, enfeitou essa letra A, tá? Então, enfeite, coisa de menininha. Essa crase não está adequada, tá? As outras estão. Cadeira à porta. Cadeira é um substantivo, cadeira, tá? E porta é uma palavra feminina que forma aqui uma locução adjetiva. Locução adjetiva porque ela está associada a um substantivo cadeira, tá? Então o que nós temos aqui é uma locução adjetiva com a regra de crase nas locuções femininas de um modo geral, né? Leitura descansada de jornal. À tarde quer dizer quando que é essa leitura do jornal? Quando? Resposta à tarde é uma locução adverbial de tempo e a palavra tarde é feminina, tem que ter crase mesmo. O problema foi só aqui em a uniforme, que não daria para ter crase, né? As outras estão certas, veja a letra A. A fraternidade. Esta palavra está aqui escrita, mas ela foi subentendida mais adiante. Veja, a fraternidade dos porteiros baianos igual a fraternidade dos cearenses. A palavra feminina está aqui subentendida, né? Então temos a crase e o motivo é que a preposição é pedida assim para completar o adjetivo igual. O que é igual a alguma coisa, existe aqui preposição, e em seguida você tem a presença do artigo com o termo feminino subentendido, né? Fraternidade, ok? Na letra B, e enquanto isso mulheres passavam diante dele acenando-lhe com casamentos à mão, você está qualificando o substantivo. Casamentos é um substantivo e você qualificou casamentos de que tipo? Casamentos à mão, casamentos assim disponíveis, fáceis, né? A palavra mão é feminina, nós temos aqui uma locução adjetiva feminina, à mão, tem que ter crase pela regra geral das locuções femininas. Na letra D, o rapaz topou levar a moça e seus badulaques no carro do patrão, que tem, né, o que que tem? A base de camaradagem. A base de são 3 palavras combinadas. A, base e de. As 3 palavras combinadas formam aqui uma locução prepositiva. E também é palavra feminina que está no núcleo aqui da expressão, é a palavra base, tá? Crase também obrigatória pelas locuções femininas de modo geral. Na letra E, alugou um quarto em Queimados por 40 mensais para o lar e mandou a noiva, você manda alguma coisa para alguém, no sentido que é enviar essa coisa para alguém, é o verbo transitivo direto e indireto. É você mandar o dinheiro da passagem de ônibus, o objeto direto, e você mandar isso para alguém, né? Mandar a noiva é o objeto indireto. Portanto, existe a preposição e a noiva é a palavra feminina, com o artigo feminino A. Crase perfeitamente correta. O erro só estava na letra C, tá? Sem problemas aí. Número 3, vamos lá. Ele pede aqui o trecho abaixo para você analisar. Ele pergunta as figuras de linguagem que estão presentes no trecho acima, né? Ele quer saber de 2 figuras que estão presentes. Uma delas está mais evidente, que é quando você vê a palavra qual aqui no meio da frase, ela estabelece uma comparação. Aqui fica evidente que o texto faz uma comparação. Você lê a frase comigo. Mas um temor começa a roí-lo. Qual bicho em goiaba? Qual bicho em goiaba? A palavra qual tem o mesmo sentido que escrever como bicho em goiaba. Então, comparação, com certeza nós temos ali, é a segunda figura. Não era metáfora a segunda. A metáfora, pessoal, a metáfora tem uma estrutura assim, olha. A metáfora é A é B,
tá? A metáfora faz algo direto, simplesmente, sem conectivo. Mas aqui no texto você tinha o conectivo, tá? Na presença do conectivo, o que nós temos é a comparação. A metáfora não emprega conectivos, ela já liga direto A é B. Por exemplo, se eu disser, a lua é um grande boião de leite no céu quando está cheia. A lua é um grande boião de leite. Então isso já é metáfora. Opa, e a primeira parte da nossa oração? Mas um temor começa a roê-lo. Primeira parte da frase. Um temor é um sentimento, um temor. Como é que você vai dizer que o temor faz a ação de roer? Isso só pode ser em linguagem figurada. Mas qual linguagem figurada? Não é metáfora porque não é esse esquema que eu já te mostrei. A metáfora trabalha com esse esquema de A, E, B, igualando dois indivíduos. O que ele diz aqui é uma ação que o temor faz como se o temor fosse um ser vivo capaz de agir, tá? Isso a gente chama de prosopopeia, que é você atribuir a capacidade de agir para algo que não é exatamente um ser vivo, né? Então temos aí uma prosopopeia, não metáfora. Tá certinha a questão, gabarito oficial perfeitamente correto. Sem problemas, né? Questão 4. Assinale a alternativa, cujas vírgulas presentes no trecho retirado do texto são empregadas para separar palavras. Preste atenção aqui no enunciado, gente. Separar palavras, tá? Não são expressões, não são trechos, não são. Ele quer palavras com a mesma função sintática, o que a gente chama de enumeração. Quando são trechos ou palavras com a mesma função, sejam todos sujeitos, sejam todos objetos, ou complementos, ou apostos, eu tenho uma lista de termos com a mesma função, eu tenho uma enumeração. Então veja bem, a resposta realmente é a letra D, mas eu achei essa questão, né, perigosa para o estudante, porque algumas pessoas podem ter pensado na letra C. Será que você pensou? Qual é a diferença entre a letra C e a letra D, tá? A letra D, que é a resposta, realmente tem palavras. Veja, palavras, cigarro, palavra cafezinho, palavra batida, palavra jornal, e essas palavras formaram uma lista de complementos do verbo economizar, tá? São seus objetos diretos, economizar cigarro, economizar cafezinho, economizar batida, economizar jornal, são palavras, como o enunciado tinha pedido. Responder prova é isso, né, pessoal? Responder prova é você responder exatamente o que está pedido no enunciado, tá? Na letra C, temos uma enumeração, mas é uma enumeração que não é de palavras, veja só. Foram 3 dias. 3 dias, como é que eram os 3 dias? Dia esplendor. Dias de que também? De ver vitrine e letreiro luminoso. Dias de que também? De andar a pé e conhecer todas as praças. Você tem primeiro aqui, olha, primeiro, uma locução adjetiva, tá? Uma locução adjetiva, porque são dias, né, que eu estou qualificando, tá? Eu tenho nessa locução adjetiva preposição e substantivo. São 2 palavras, não é só uma. E depois eu tenho orações. Orações que ocuparam um paralelo, escuta só, um paralelo com a locução adjetiva inicial. São orações que também qualificaram aqueles dias, né? Dias de ver vitrina, dias de andar de ônibus. A estrutura é bem diferente porque você forma agora orações em uma sequência, em uma enumeração. Orações. Mas o enunciado pedia o quê? Pedia palavras na forma de enumeração, tá? Por isso só a letra D. A letra A, enquanto isso, o que nós temos aqui no começo? Um adjunto adverbial de tempo, e é o motivo dessa vírgula. Depois a outra vírgula antecede o verbo no gerúndio ali, acenando. É uma vírgula entre orações. É uma vírgula entre orações, usada aqui antes de uma oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio, tá? Acenando, o verbo no gerúndio aqui iniciou uma oração reduzida. Na letra B, Lucinéia, com o tempo, também fala quando que foi isso. É um adjunto adverbial de tempo. Virar moça carioca, que exige tudo, é a oração subordinada adjetiva. Note aqui o pronome relativo, tá? A oração subordinada adjetiva explicativa fica entre vírgulas, né? Deus sabe lá, o motivo dessas vírgulas aqui, para Deus sabe lá, é que nós temos uma oração intercalada, também chamada às vezes oração interferente. O que é oração interferente ou oração intercalada? É uma oração feita só para comentário ali naquela passagem da frase, tá? Ela fica entre vírgulas.
E a letra I, ou antes, é um adjunto adverbial, a longo prazo é outro adjunto adverbial, e no meio tem o verbo. E o meu verbo está aqui ladeado por dois adjuntos adverbiais. Então fica a primeira vírgula por causa do adjunto adverbial e fica a outra vírgula por causa de outro adjunto adverbial, mas isso não formou uma enumeração, porque na enumeração os termos vêm todos um após o outro, numa sequência, como apareceu exatamente na letra D de dado, tá? E não assim como um adverbial primeiro, antes do verbo, e outro depois, lá, após o verbo, tá joia? Então, letra D, sem problemas. Número 5. Pretérito imperfeito, né? Nas nossas revisões, tá? A gente fez muito, né, análise de questões da banca Nosso Rumo com significados dos tempos verbais. E ela fez aqui uma questão caprichada, tá? Porque além de colocar o pretérito imperfeito como requisito, ela também pediu um sentido específico. Note, ela pediu o imperfeito do subjuntivo com sentido específico de fatos hipotéticos, suposições. O pretérito imperfeito subjuntivo pode trazer outros sentidos que não sejam apenas fatos hipotéticos, tá? Eu posso usar o imperfeito subjuntivo em contextos de expressar desejos, tá? Até em contextos de trazer uma certa ideia de ordem. E aqui a banca foi um pouco covarde, porque todas as opções têm um pretérito imperfeito subjuntivo, menos uma. Menos uma. Essa letra B não tem, né? O verbo aqui está cair no pretérito perfeito do indicativo. E aqui, qual que não tem, pessoal? Tinha uma aqui que não tinha mesmo o imperfeito do subjuntivo. Não, todas têm. Então aí a covardia é maior. Todas têm o imperfeito. Na letra B, ele fala cair, que é o perfeito, e depois não me elevasses tanto. Veja só o que nós temos aqui quando lemos a frase do começo ao fim agora, comigo. Se cair aos teus olhos, não foi culpa minha. Dois pontos. Não me elevasses tanto, tá? Não me elevasses tanto traz uma certa impressão de um desejo que a pessoa expressa, tá? Que não queria, né, cair assim, né? Não foi minha culpa, tá? Mas não me elevasses tanto, tá? Eu desejaria que você não tivesse me elevado tanto. É algo assim que ele está expressando aqui, tá? Por que a letra A? Porque a letra A marca evidentemente a presença do fato hipotético com o advérbio de dúvida, a palavra talvez, tá? Isso associado com o imperfeito que está aqui, poupassem, o imperfeito do subjuntivo aparece aqui, poupassem, tá? Isso garante que a frase está mesmo expressando o fato hipotético que o enunciado pediu. Na letra C, deixassem-no com ele e haviam de ver o bicho que dali saía, tá? Isso aqui é um desafio que a pessoa coloca, né? A pessoa está desafiando a outra e fala, deixasse aqui comigo, tá? E haviam de ver o bicho que dali saía. Isso foi expressão de um desafio, não foi de uma hipótese, não foi um fato hipotético. Eu nem tenho outras palavras, além desse verbo no imperfeito subjuntivo, eu não tenho outras palavras que carregam um valor hipotético, como a letra A teve, a palavra talvez, né, que deixou mais evidente, tá? Na letra D, parasse o tempo que nos foge. Esse que pode ser entendido como pois, num sentido explicativo, e o parasse como um pedido. A gente expressa um pedido, e o pedido nunca é uma certeza. O pedido não, o pedido é apenas a expressão do que eu quero, tá? Agora, uma coisa é eu querer, outra coisa é eu conseguir o que eu estou querendo, né? Tá? Então, a expressão do pedido não é da hipótese como o enunciado pedia. A letra E, não fosse tolo e confessasse francamente que não sabia o que é plebiscito. Isso aqui tem a aparência de um conselho. Conselho que eu dou para alguém. Não fosse tolo, confessasse francamente que não sabia o que é plebiscito, tá? Então a questão que talvez deixasse, né, um pouco de dificuldade é essa, aquela também da pontuação que a gente viu, né, por causa da enumeração, talvez confundia o candidato com a letra C e letra D, mas eu expliquei como que a letra D realmente que é a resposta, tá? Não foi a questão anterior? Aqui, ó, tá? A questão 4 que vimos agora, né, complicada porque todas têm pretérito imperfeito e a gente tem aquela tendência, tá? A tendência de achar que só a presença do imperfeito já teria o sentido da hipótese ou possibilidade. E a última questão,
tranquilinha também, sem problemas. Questão de colocação pronominal, nós reforçamos muito em nossas revisões e simulados, né? Você viu, tá? E tranquilinha, né? Agora, cuidado com essa questão. A resposta é a letra B, e eu sei que ela deixou alguém desconfortável porque viu aqui, mas professor, a palavra negativa, né? Então eu pensei que esse pronome deveria estar antes do verbo. Acontece que o verbo que está presente aqui aparece no infinitivo. É o verbo contrariar. Quando eu escrevo sem o pronome oblíquo, ele fica nessa forma, contrariar, não é verdade? Tá? O verbo no infinitivo aceita você empregar tanto a próclise quanto a ínclise, mesmo que tiver palavra atrativa, como aqui teve, né? A palavra não, tá? Então ele fez certo assim, e ele poderia também fazer de outra maneira, não o contrariar. Seriam duas formas admitidas aqui quando se trata do verbo no infinitivo, tá? Calei-me, né? Como o verbo foi a primeira palavra da frase, o pronome, claro, vem depois, tá? Na letra A, o erro é evidente, porque aqui eu tenho encontrando, é gerúndio. Só o infinitivo, pessoal, só o infinitivo que tem essa possibilidade de você usar com próclise ou com ênclise, até mesmo quando existe palavra atrativa, tá? Outras formas verbais não têm essa possibilidade. Aqui é próclise na letra A, obrigatoriamente. Na letra C, o que nós temos aqui é nenhum lugar com sentido negativo, tá? Basta a palavra ou expressão com sentido negativo e você já está obrigado, obrigada ali a ter a próclise obrigatoriamente. Nenhum lugar nos agradou, tá? Na letra D eu tenho quando, a conjunção subordinativa, também é o caso da próclise obrigatória. E na letra E o advérbio, a palavra sempre, também exige aqui o pronome colocado antes. Sempre me lembrou dele. Então, tranquilinho, letra B. E aí, conferindo no gabarito que está aqui na prova, lembrando que essa é a prova tipo B, tá? Bateu perfeitamente, sem problemas, mas sim, a prova foi de um nível de mediano para difícil, tá? Constato que sim, e dou os meus parabéns aí a você que encarou, tenho certeza de que foi muito bem e as nossas aulas ajudaram para vocês terem ótimo desempenho. Depois comenta pra gente nas nossas redes sociais do Odon, no Instagram do Odon, manda um recado lá, conta aí pra gente, gabaritei, professor, acertei todas de português, tá? Foi bom demais a gente fazer essas revisões e simulados juntos, ou então se errou uma, mas né, só uma, conta lá também. Tá? Dessas 5, não, professor, errei 2, ainda está razoável, porque a prova estava num nível mais exigente, tá? Né? E eu tenho certeza de que você sentiu isso também. Mas, né, conta lá, quero saber como é que vocês se saíram. Nossos parabéns aqui da equipe Odon, siga firme, conte com a nossa equipe. Tchau, tchau. Salve, salve, meus odontitos e minhas odontitas, tudo bem com vocês? Professor Alan César aqui na tela. Vamos lá, gente, a nossa correção da prova da banca Nosso Rumo, tudo bem? Vamos lá para a prova, e se eu não me engano, gente, essa prova aí que eu vou corrigir aqui é a prova tipo B, tá? Se eu não me engano, aqui, ó, que vocês terão aqui como primeira questão, isso aqui, gente, ó. Dentro dos parâmetros que a gente estudou, né, gente? Questões de aritmética, a banca trouxe 3, né? Aqui eu estou seguindo a ordem, pessoal, da numeração da prova, tá? Questão 19. E a questão fala o seguinte, ó, o pé de meia do Programa do Governo Federal, criado para incentivar a permanência e conclusão de estudos no ensino médio, oferecendo a poupança financeira ao aluno ao longo desse período. Então, o pé de meia é um programa do Governo Federal, assim ele só afirmou, né? Os alunos recebem. Temos 4 etapas aí, né, gente? A primeira, R$200 pago pela matrícula no início do ano letivo, no início do ano, tá? 9 parcelas de R$200 ao longo do ano, durante aquele ano, R$1.000 de bônus pela aprovação no final do ano letivo. Fora essas etapas aí, tem a última etapa, que é a quarta, que diz o seguinte, R$200, né, gente? Pela conclusão do ensino médio ao término da última série. Aí é só na última série, tá? Esse 200 aí que ele chama aí, né, gente? Vamos chamar de bônus a mais, né? Aí vem a pergunta. Um aluno que participa do programa nos 3 anos de ensino médio, ao final receberá um total de... Vamos lá, gente. Se eu fizer por ano, organizadamente, a questão está bem tranquila, né? Questão da aritmética, cara da banca. A banca gosta sempre de umas 2 questões de aritmética. Porém, a aritmética direta com cálculo, vocês vão ter aqui 3. As 3 seguidas volta a fala sobre aritmética. Quer dizer, você precisa só fazer umas continhas básicas de multiplicação, divisão, soma, tal, a 19, 20, 21. Tudo bem? Então ela colocou além, né?
ela deixou de mão, não colocou a equação do segundo grau para saber soma de raiz, produto de raiz, as próprias raízes da equação do segundo grau, não foi colocado. Em alguns sistemas assim, mas também ela mostrou que ela sempre gosta de geometria, colocando retângulo. Então vamos à questão? Gente, se eu falar em um ano, ó, um ano, eu teria quem? 200, concorda? Que é lá quando faz a matrícula, mais 9 parcelas de 200. Suave, né? Questão tranquila. Esse valor aqui vai me dar o que, gente? 200, vou tirar esse 00, tá? Mais 1.800, né? 9 vezes 200, 1.800. Então, eu teria um total de 2.000, não é? Eu estou falando aqui dessas duas primeiras parcelas. Claro, você podia fazer logo direto, até mesmo de cabeça. Por quê? Fazendo com calma, para o aluno perceber quais etapas e não confundir. Então, essas duas primeiras etapas, eu parto para esse princípio. Não é isso, gente? Beleza. Só que aí vem a terceira etapa, R$1.000 de bônus pela aprovação no final do ano letivo. Então, temos ainda aí o que, gente? Mais R$1.000 a somar, né? Eu podia logo colocar aqui, né? Mas vamos lá, ao final aqui, 2.000 mais 1.000. Estou fazendo de forma bem, como é que chama? Com calma, até de cabeça, porque os números que eles me deram são números que tem muito zero. Facilita a tua conta até mentalmente, né? Tranquila demais, suave. 3.000. Pessoal, o que seria esses 3.000? Durante um ano. Mas são quantos anos que se passam? Aí agora, vamos trabalhar em cima dos 3 anos. Você vai multiplicar por 3. Professor, por que o senhor não usou a última etapa? Eu usei agora a terceira, né, gente? Porque o senhor não usou a última etapa? Usei a terceira aqui, vou destacar aqui, tá? De azul. Porque a terceira, assim, só acontece realmente na última etapa, literalmente falando, ao término da última série. Mas nos 3 anos, né, gente? Nos 3 anos, eu teria o que, gente? 3 vezes 3.000, que daremos 9.000. Cuidado que tem uns 9.000 aí, né? Cuidado para não perder a onda aí e marcar a letra C. Só que aí no último ano, eu ainda somo mais 200, né, gente? R$200 pela conclusão do ensino médio ao término da última série. Então, no caso aqui, bônus e bônus e bônus, nós chegaríamos eu passei a melhorar aqui esse traço, nós chegaríamos a fazer essa sominha aí, até de cabeça de novo, sai. Vamos fazer aqui, gente, 9.200, né? Então, 9.200, resposta 9.200 que você encontra aí na letra B de beleza, tranquilo? Letra B, questão suave, sem dificuldade nenhuma, tá, gente? Questão 19 de uma prova aí, de um tipo de prova, né? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 questões. E aí vamos avançar para outra questão, tá? Que a outra questão, ela me mostra uma questão sobre porcentagem, não é isso? E aí nós vamos avançar em relação a essa questão. Beleza? Valeu, gente. Vamos lá. Segunda questão, prova tranquila dentro do esperado, suave. Vamos lá. Outra questão, 20ª questão no caso na tela, né? Vamos lá. Gente, um comentário aqui especial sobre a questão 20. A banca mudou o perfil de questão de porcentagem, né? O que é mudar? Ela trouxe uma questão com uma planilha. Isso é bem raro, tá? Ela gosta de porcentagem de forma clássica mesmo, um textozinho com 3 linhas, no máximo, não é? E você faz a resolução de um desconto, de um aumento, de uma porcentagem direta, mas nesse caso ela criou uma tabela. Questão bem contextualizada, mas porém objetiva em sua fala. Ok? O que ele diz, ó. O saque aniversário é a modalidade de acesso a uma parte do saldo do FGTS, anualmente. O valor do saque depende do saldo total das contas FGTS do trabalhador. No saque aniversário do FGTS, ativo e inativo, conforme a tabela a seguir. Aí tem uma tabela, gente. Saque de FGTS até R$500. Alíquota de quanto? 50%. Parcela adicional, 0. Aí entre 500,1 centavo e 1.000. Depois tem entre 1.000 e 1 centavo e 5.000. Depois entre 5.000 e 1 centavo até 10.000. Intervalos. Só que tem intervalos que você vai ter também mais um adicional.
Tudo bem? R$50, 150, 650. Vamos ver o que ele fala no final ali, ó. Um trabalhador com um saldo total de 4.565 nas contas FGTS deve receber quanto? Gente, vai receber uma parte, mas aí que tá, 4.565 está em que linha da tabela, em que parte da tabela? Concorda? Vamos lá? Tá isso aqui, né, gente? Ó, entre professor, entre 1.001 centavos, né, e 5.000. Tá entre valor. Você só olha para essa linha. Primeiro os 30% eu tenho que calcular. Então, no caso aqui, vamos calcular os 30%. Questão direta, né, gente? Então, 500, desculpa aí, pessoal. Vamos lá. 565, né? Vezes, feijão com arroz aqui. O que é 30%? Tem muita gente diz, não, é 0,3. Esquece, gente, decimal. Eu não te ensinei decimal. Opa, e se você não é aluno Odon, olha aí o QR Code, olha aí o site aí, gente, odonconcurso.com.br. Seja aluno Odon e saiba que você, com certeza, com planejamento e foco, terá sucesso em seus concursos, tá? Cuida! Então vamos lá, ó, 30%. Não é isso, gente? 30% desse valor, eu posso cortar aqui o zero, né, gente? Ó, cortar aqui. No final, você vai ter esse valor aí, que vai ser quem? 4.565 vezes 3. 15, vai 1. 18 com 1, 9. Não é isso, gente? 19. 15 vai 1. Ou 15 com 1, 16, né? Vai 1, 12, 13. Com esse valor aqui, aqui em cima, né, gente? Ó. 13. Estou fazendo ao pé da letra, na calma. Maciota, por 10. Não é? Se eu desculpa, por 10, professor. Se eu voltar a dividir por 10, gente, claro, estou fazendo a pedaleta na hora da prova, você sabe, opa, o valor que deu em cima, você vai voltar uma casa decimal, né? Dá 1.369,5, né? 50. Mas toma cuidado que tu achou foi em relação à alíquota de 30% que está no intervalo, o valor que ele recebe está no intervalo, mas falta um adicional, ó. De quanto? Olha lá, adicional, professor, de, nesse caso aqui, R$150. Olha aqui. Então, você pega esse valor, soma a 150 e parte para o abraço. Questão tranquila demais, né, gente? 1.369,50 mais 150, cuidado aqui, para não errar a vírgula, 5, 9, né, gente? 5, 9. Já apareceu a resposta ali, viu? Da direita para a esquerda dá para matar, eu acho, né? Vamos lá, aqui 11, 6 e 5, 11, vai 1, 3 com 4 com 5, vai ninguém, 1.519,50 centavos. Letra C de quê, galera? Meus odontites e minhas odontetes. Letra C de concursado, letra C de concursada, professor. Game over. Tranquilo? Então, era associar, mas como eu falo a vocês, foi uma questão diferente. Nível fácil, mas diferente do tipo de abordagem da banca. A banca sempre foi mais direta. Mas questão de porcentagem, treinamos em revisão que o aluno não treinou. Revisão, várias revisões, vários simulados sobre isso aí. Porcentagem é um dos assuntos que a banca sempre gostou. Independente disso, a banca sempre gostou de questões diretas, seja com assuntos que lidem com fórmulas ou com aritmética básica. Aqui já fizemos 2 questões de aritmética, não precisamos de fórmula. E a banca gosta desse sistema. Avançamos? Vamos lá. Questão 21. Questão 21, gente, uma expressão algébrica, a princípio, 2ab ao quadrado menos 3ab mais 4b menos 110. É uma expressão algébrica. Tem letra, é uma expressão algébrica. Porque tem letra, é uma expressão algébrica. Só que ele dá os valores das letras. Vira o que, gente? Vira um valor numérico. Se vira um valor numérico, substitui o 5, que é o A, não é? E substitui o 6, que é o B, e resolve tua expressão. Não é? Então, vá. 2, subtendo que está dividindo, né, gente? Juntinho essa letra, o A e o B é 6 ao quadrado. 3 vezes A vezes B. O A é 5, aqui é 6. 4B e o 110 você repete.
Primeiramente, obviamente, na matemática, a potência, né? Essa potência aqui dá quanto, gente? 6 ao quadrado é 6 vezes 6. 36. Mas o número aqui tá simpático, ó. Aqui, vocês vão ter aqui 10 e aqui 36, ou não é? 2 vezes 5, 10. 10 vezes 36, 360. Aí vai fazer esse outro pedaço, eu só destacar aqui de outra cor. Ó, e multiplicação direta aqui. 3 vezes A vezes B, né? Que vocês sabem que vai gerar. E depois esse aqui, né, gente? 4 vezes 6. Gente, 3 vezes 5, 15 vezes 6, 90. 4 vezes 6, 24. E 110, vou repetir. Sinais iguais, soma e repete sinal. Eu podia fazer logo assim, ó. Vocês é quem sabe. Pode fazer a operação desse, dos dois primeiros, depois dos últimos. Essa ordem aí não vai mudar a conta não, tá? Ou somar os positivos e somar os negativos. Eu gosto muito disso. Ó, eu podia pegar aqui, ó. Esse com esse. Por quê? Ambos estão positivos. Sinais iguais não somam na matemática. E esse com esse. Sinais iguais somam. Os dois estão negativos. E depois você termina a última operação. 360 com 24, gente, dá 384, né? Deixa eu arrumar só esse número aqui. 384, questão bem tranquila, aritmética. Sinal, repete sinal. 90 mais 110, gente, sinais iguais, soma e repete sinal. Repete o menos. Dá 200. E agora ficou um positivo, um negativo. Vai ficar como, gente, 184. Mais uma vez, em homenagem a vocês, com certeza, C de concursado, C de concursada. 3 questões aritméticas básicas, né? Entendeu? A banca podia até dividir mais. Ela não quis dividir, colocar uma questão de equação de segundo grau para dizer quem é a soma da raiz, o produto da raiz, ou quem são as raízes. Sempre gostou. Senti falta nessa prova. Mas, tranquilo, ela tirou alguns temas algébricos, como equações, não é? E colocou temas aritméticos. Já temos 3 questões, metade da prova, 50% aritmética. Não é isso? Vamos embora? Vamos ao sucesso? Vamos à vitória! QR Code na tela. Segue o Odon, procura o Odon, seja aluno Odon. E vire meus odontites e minhas odontetes. Questão 22 na tela. Assinale a alternativa que apresenta o quinto termo de uma progressão geométrica de primeiro termo 45 e razão 3. Progressão geométrica nós chamamos de PG, né? Eu sempre falei em minhas aulas, progressões aritméticas, geométricas, assuntos de matemática que requer uma ferramenta, uma relação matemática, uma fórmula. A banca é muito clara. Se você sabe a fórmula, aplique. O que é o quinto termo, gente, de uma progressão? É o chamado A5, né? Se for geométrica, seria A1 vezes a razão elevado ao que vem antes de 5, elevado a 4. Professor, curiosidade, se fosse uma aritmética, PA, progressão aritmética, seria o A1, ó, A1 mais, o que é que vem antes de 5? 4. 4 vezes R. No caso, na PA, chamamos a razão de R. Na PG chamamos de Q, só para diferenciar. Esse Q é razão, né? Na PG e o outro é na PA. Pronto. Então o professor quer dizer o quê? Se ele pede o A7 aqui, seria 1 vezes Q elevado a 6? Sim. É o A1 vezes Q sempre. Se ele pede um termo de PG, sempre é o A1 vezes o Q. Automatiza isso na tua cabeça. E o que é que, se for A7, o que é que vem antes de 7? 6. Q elevado a 6. Ah, se ele pede o A10... A1 vezes Q, o que é que vem antes de 10? 9, Q elevado a 9. Substitua ele, dê os valores, gente. É só não errar a conta, ó. A5 é, quem é o A1? A1 é 45. Quem é a razão? 3 elevado a 4. Sabemos que na matemática, né, gente, primeiramente, resolvo essa potência, né? Resolvo essa potência, depois o 45 fica esperando para multiplicar a potência. A5 é 45 vezes 3 vezes 3, 9. Vamos fazer de cabeça aqui? 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. 3 a quarta é 81. Gente, pelos números finais aqui para multiplicar, essa resposta dificilmente ia ser letra B, né?
Letra D, B, letra D, tá baixo, né? Concorda? Tá passando. Mas se você fizer um estudo mental, no lugar desse 5 do 45, no lugar do 1 do 81, coloca um zero. Pega essa dica. 40 vezes 80, ou 4 vezes 8, que acrescenta o zero ao final. 4 vezes 8, 32. Mas se eu tenho um zero no 40, uma simulação aqui, tá, gente? E um zero no 80, supostamente ia dar 3.200. Já dava para saber qual a resposta, né? Vamos confirmá-la, que seria a letra E. Então, por quê? Porque a banca colocou alternativa bem distante uma da outra, gente. Bem aleatória, né? Essa banca não dificulta muito não, tá? E eu falei nas minhas aulas. E falei sempre, né? Que a aluno odonto tá aí respirando tranquilo. Falei sempre, a banca é de operações. Tá? 5 aqui dá 4, né? 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 4, 32 com 4, 36. Fecha aqui a régua, soma 5, 4. Não é isso, galera? 6, 3. Chegamos à resposta aqui, ó. 3.645, letra E de especial, que é isso que vocês são. Pessoas que procuraram o melhor curso para preparatório para dentista, odonto. Quem não é aluno, QR Code na tela. Beleza? Se ligue o QR Code na tela. Beleza, gente? Questão tranquila, aplicação de fórmula sem estresse. Primeira questão de assuntos de ensino médio. As 3 primeiras, fundamental, básico. Questão 23. Um retângulo de área 1.258 metros quadrados aí, tá, gente? O 2 ficou embaixo aí na tela, mas é o metro quadrado. E base que deu a medida da base, 52 metros, tem perímetro igual a quanto? Gente, ele quer dizer o seguinte: o que é um perímetro de um retângulo? Seja ele assim, em pezinho, ou ele assim? Somando os 4 lados, né, gente? São 4 lados do retângulo. Lembrando que esse lado é igual a esse, e esse é igual a esse, né? Lados iguais opostos, né? 2 a 2, que nós chamamos. Chamei de X, tá, gente? Podia chamar de A e A, B e B. Mas eu tenho uma medida só. É como se eu tivesse aqui, exemplo, em outras palavras, né? A base que ele fala aqui, é como se eu tivesse um X da questão. Entendeu? Aqui, base. A base, o chão. Falta a altura. Mas aí qual é a forma da área, gente? Eu já falei muito. A figura que a banca mais gosta, seja mostrando o desenho ou assim com esse texto objetivo, é o retângulo. Foi falado isso em aula. Quem é meu aluno odonto, tá tranquilo, ó. Suave, respirando, ó. Aquela brisa da manhã. Tranquilo demais. Isso naquele som do mar, né? Suave. Esse aluno odonto não erra uma questão dessa. Área, gente, não é? Produto de X vezes Y. Chama de X vezes Y, tudo bem, podia ser AB, qualquer coisa. Então a área é 1.248. O X podia ser o Y, né, gente? Tanto faz. Só que eu não vou dividir. Se aqui na área multiplicando, eu passo dividindo. Aí eu precisava ainda encontrar outra medida para depois achar o perímetro. Vamos apagar aqui. E aí dividir, galera. Achando aqui, ó, 1.248 por 52. Aqui vai ter que ser aqui, né, gente? 3 passa, 52 vezes 2, né? 104. Ó, 104. Se eu diminuir aqui, sobra quanto? Sobra 20, né? Aqui, ó. Vai dar 4, viu, gente? Exatamente, ó. 8.200. 8 ou 4 aqui. Então, 208 menos 208, morreu, resta o 0. Divisão exata. E, obviamente, ia dar uma divisão exata. Primeiro que as alternativas estão toda inteira. Alternativas inteiras. Se a alternativa está inteira, a não ser que ele coloque assim, aproximadamente tanto. Aí podia dar uma das medidas decimal, né? 24, né, gente, aqui? Vamos correr para o abraço. É como se ficasse como uma figura desse tipo. 52, 52, 24, 24. Não é isso, gente? E aí você corre para o abraço, né? É como se fosse o que aqui? Vamos terminar aqui esse perímetro. Suave, suave. 52 vezes 2 e 24 vezes 2. Vou fazer assim, tá? Para diminuir.
Aqui vocês vão ter 104, né? E aqui 48. Mas a soma total, o perímetro, 12, não é isso? 12 vai 1, 5, vai ninguém e desce 1. Chegamos à resposta de 152 e mais uma vez, em homenagem a vocês, letra A de aprovado, letra A de aprovada. Suave demais, aluno Odon, tô tranquilo demais, viu simulados, viu revisões que tinha área de retângulo e trabalhamos bem esse assunto aí, tá? Vamos lá. Questão última na tela. Questão que envolve juros. Também, o que é que a banca mudou um pouco aí? Um texto maior. Mas a banca quer saber só os juros, gente. A aplicação aí tal de fórmula de juros. E é os juros que ela trabalhou aí, é o juro simples, né? Então, tranquilo, vamos lá. Henrique ficou em primeiro lugar em uma competição que tinha como prêmio 3.350 em dinheiro, mais um cupom, e o mais aí da banca aí, tá errado aí, não, tá certo, é mais, é a soma, né, desculpa, a soma. Um cupom de R$800 para gastar de produto. Então, ganhou esse dinheiro, 3.350, mas um cupom aí. Ele decidiu guardar o dinheiro para poder participar de outra competição que acontecerá em 10 minutos, ou 10 meses. Já deu o valor, já deu o tempo. Se Henrique guardar o valor em uma poupança que rende 0,25% a juros simples, ao final desse período resgatará quanto? O período que ele quer saber é dos 10 meses, né, gente? Não completou nenhum ano. Licença aqui para uma aguinha e a gente faz. Então, galera, o que é que ele quer? Quer saber quanto é que ele vai, o quê? Ao final desse período, resgatará quanto? O resgate que ele quer resgatar, quanto ele vai receber após a aplicação dos juros. Vamos achar esse juros, gente? O que é juros simples? Eu disse o que a vocês em aula, quem é meu aluno Odon. Juros, capital, vezes taxa, vezes tempo, por 100. Aquela velha fórmula do tempo lá, de mamãe, de vovó, ela vai funcionar. Juros é igual a capital, no caso o dinheiro ali, e de taxa e vezes tempo. O que é que eu digo a vocês sempre? Tomar cuidado com a cronologia. Mas ele falou que é a aplicação nos 10 meses, então essa taxa é ao mês. Né? Tempo e taxa tem que estar na mesma cronologia, mas não quis forçar a barra com nada. E vimos também questão de juros que a banca não forçou muito não. Fizemos poucas questões que precisou, mas na hora direto. Cálculo direto, você acha os juros e soma mais quem? Porque no caso aí, gente, ele queria, o que deu a mais aí, eu acredito, isso aí, né? Então, vamos achar esses juros aí. 0,25%, gente, que você podia chamar de 0,25%, né? Eu jogo na fórmula, né? Tranquilo. Juros, vamos achar esses juros para depois somar. Capital 3.350, taxa 0,25%, tempo de 10 meses, está tudo na tela lá na questão, ó. Galera, eu podia cortar um zero aqui do 100 com 10, mas eu vou logo fazer esse produto aqui, ó. Já que esse não está decimal, e eu podia pensar assim, ó, vê só o meu pensamento. Isso é uma jogada, tá? Multiplicar esse por esse. Depois eu vou dizer a você o que é que eu quero, tá? Eu vou fazer ao pé da letra. Calminho, calminho, calminho. 3.350, mas se eu multiplico 0,25 vezes 10, a vírgula corre uma casa para direita, né? Assim, gente? Correndo uma casa para direita, eu daria isso, né? Por 100. E eu podia também, sabe fazer o quê? A ideia aqui é a multiplicação de que 3.350 vezes 2,5, né? Mas eu podia tirar essa vírgula 2,5. Como aqui não tem um zero? É como se aí ficasse 335, né, gente? Vezes 10, vezes 2,5. Mas de cabeça logo, você não pode reescrever isso aqui na matemática, ó. Eu falo muito nas minhas aulas isso, ó. Não tem um zero ali? Um zero é uma ordem de 10. Então, é a minha coisa de reescrever assim isso aqui, né? Por 100. Claro que dividir por 100 ao final é só botar duas casas da direita para a esquerda. Então, gente, multiplica aí
faz o processo girar, né? E aí você acha os juros. Só que ele quer saber o total resgatado ao final. Em outras palavras, ele quer saber o montante. O que é montante? O que eu tinha, 3.350, né? Então vamos fazer essa conta aqui, 3.350, 335, 25, né, gente? 25, 2, 15, 7 vai 1, 16. 10 vai 1, 3 aqui vai, ou 6 vai dar com 7 e aqui 6. 5, 7, 13 vai 1 e aqui vai dar quanto? Cadê? 7 vai dar 8, né? Quantas carras... para dividir por 10 aí. Eu vou fazer ao pé da letra, ó. 8, 3, 7, 5, mas tem um 100 embaixo, hein? Dividir por 100 é só voltar duas casas. Isso foi o que rendeu de juros. Mas não é os juros que ele quer, é quanto ele vai resgatar ao final. Aí você fala assim no final, observação. Qual foi o rendimento? Aí rendimento é juros, acabou. R$ 83,75. Mas ele quer o resgate. É o que eu tinha mais o que rendeu de juros. Finalizamos aqui como, gente? Finalizamos aqui. Vou apagar esse cálculo meu feito aqui, ó. Gerar um espaço aqui. E o aluno Odon tá tranquilo demais, repito, porque ele viu o cálculo de juros, né? E a banca sempre gosta mais de juros simples mesmo, tá? Eu até falei isso em aula, minhas aulas, ó. 3.350, né? Colocar o zero aqui para ficar arrumadinho. 83,75, né? Terminou com 75 a letra B. A letra D. Só podia ser um ou outro, o resto termina com 25, ó. Quer que não uma soma? 5 e 7, não vai mudar nada. Aqui 3. Aqui vai ficar 5, 8, 3 de novo, né, gente? Já deu para matar qual é a questão, né? Alternativa 13 vai 1. Aqui dá 3 com 4, vai ninguém. E aqui 3. Fechamos em que valor, gente? Ó, 3.433,75 centavos. Tranquila demais, como eu disse, meu aluno Odon tá assim, ó. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá de boa. Aí ele fez assim, essa prova matemática aí, em 25 minutinhos, 30 eu matei. Game over na prova. Tô muito feliz pela prova, mas claro, a banca nunca enganou, nunca foi daquelas bancas cheias de pantin. Tem banca cheia de pantin, né? Joga um edital com 8, 9 temas, 10, e aí daqueles temas ela sempre tem tendência a colocar 3, 4 temas só e alguns temas ficam de fora. Não é o caso dessa banca. E ela também é muito objetiva, quer dizer, se minha área não é específico, não é aquela coisa muito importante para a tua profissão, para que ela vai cobrar uma prova lá em cima? Concordo com o banco, a gente diz, não, a questão foi fácil, muita gente vai acertar. Matemática é relativo, gente. Quem não estuda matemática, pratica, pode vir a questão média fácil ou difícil, para ele é mesmo que está falando grego, não é assim? Então a banca sempre foi objetiva, ela não mudou nada. O que ela mudou foi um pouco a questão de porcentagem. Comentando, foi que ela fez na questão de porcentagem? Colocou uma planilhazinha para você retirar o que, né, o que interessava, não é? Mas de resto, prova objetiva aí. Juros simples, a aritmética comercial ou financeira, né? E 3 questões iniciais de aritmética direta, né? Precisava só operações com números. E ela contemplou questão de retângulo. Ela sempre gostou mais de retângulo. Também falar de nossas aulas. Tranquilo, pessoal? Ficamos por aqui. Meus odontites e minhas odontetes. QR Code na tela. Se liga. odonconcurso.com.br. Seja aluno Odon. E saiba que você vai alcançar, assim, rumo ao sucesso, uma vitória. Com foco, planejamento, tá? E confiar em si. Você vai conseguir. Porque aqui você estará, tenha certeza, no melhor curso que existe para preparatório para dentista. Então, gente, foco e fé. Quem não é meu aluno, estou te esperando. Quem é meu aluno sabe, tá sorrindo aqui com essa prova da minha área. Um abraço, professor, tá, gente? Ficamos com a frase que eu sempre gosto, e sabem, né? Enquanto você sonha, você está fazendo o rascunho do seu futuro. Charles Chaplin. Então, um abraço, professor. Tudo de bom. E como eu faço sempre, coraçãozinho girando, 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 girando. Beijo do professor e até nossa próxima jornada, se Deus quiser. Valeu, galera, valeu demais. Valeu a pena. Fala, turma. Turma,
vamos corrigir as questões da legislação municipal de Suzano no estado de São Paulo. E eu vou logo adiantando, né, que tudo aquilo que eu passei no nosso curso aqui da Odonto Concurso, do Estatuto da Lei Orgânica, foi cobrado. A felicidade do professor é tudo aquilo que ele passa e foca, é cobrado na prova, é o que aconteceu, como a gente vai ver nessa correção, tá? Mas antes de a gente entrar aqui na correção, deixa eu me apresentar. Me chamo Edivaldo Alvim, tá? Aqui segue as minhas redes sociais e eu sou o professor, gente, aqui na Odonto Concurso, tranquilo? Eu sou professor de legislação municipal, legislação estadual e direito, tranquilo? Ajudando vocês aí na sua aprovação. Gente, sem enrolação, vamos agora ver as questões que foram cobrados. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ver quais as questões estão erradas e qual a alternativa certa. E claro que sempre aqui o que a gente faz? A gente vai ver a fundamentação, tá, gente? Então, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver a fundamentação dessa questão. Vamos lá. Então, a primeira questão é a questão 19. E ela está lá no conhecimentos específicos. De legislação municipal, foi cobrada uma questão do estatuto e uma questão da lei orgânica. Primeiro, a gente vai ver aqui a questão do estatuto. E ele fala o seguinte, ó, conforme disposto na seção 3 da posse no Estatuto do Servidor Público do município de Suzano, assinale a alternativa correta. Então, ele vai dar aqui as alternativas, ele quer apenas a alternativa correta sobre a posse. E lembrando que a gente trabalhou posse, a gente fez até uma linha do tempo facilitando a sua vida. Lembrando que aqui no curso, o que a gente faz? Gente, a gente não decora, a gente aprende, porque quem aprende memoriza, né? Quem decora é decorador. Isso é mesmo, o aluno aí do curso, ele sabe. Vamos lá então, ó. A letra A vai fazer o seguinte, ó. Posse é a aceitação expressa das atribuições, dos deveres, da responsabilidade, dos direitos inerentes ao cargo ocupado, tá? Gente, até aí tá perfeito, conforme o artigo. Porém, ele vai falar o seguinte, ó, que poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previsto em lei. Gente, é aquela questãozinha que pode parecer que está correta. Porém, que a gente vê a letra da lei, gente, eles vão alterar uma pequena parte, tá, gente? Que é o seguinte, ó, não poderão ser alterados unilateralmente, tá? Mudaram só uma palavrinha, daquela palavrinha que ela é essencial, que muda todo o sentido da lei, tá, gente? Então, por isso que essa alternativa está errado, tá? Então, essa alternativa aqui, ela está errada, porque é não, né, gente? Vamos aqui, ó. Que poderão ser alterados. Aqui, ó. É não poderão ser alterados. Por isso, essa alternativa está errada. É aquela coisa que eu falo para vocês no curso. Sempre tem que ler a letra da lei, dar uma lida nela, porque eles pegam detalhes, e sempre prestar muita atenção, porque eles gostam de fazer esse tipo aí, digamos que pegadinha. Letra B. Em se tratando de servidor que esteja na data de publicação do ato de provimento em licença ou afastado por qualquer motivo legal, o prazo será contado do início do impedimento. E aí, gente? Início do impedimento? Vamos dar uma olhadinha na lei? Também mudaram apenas uma pequena palavra que pode mudar todo o sentido, tá? Então ele fala o seguinte, ó, parágrafo 3º. Em se tratando de servidor que esteja na data de publicação do ato de provimento em licença ou afastado por qualquer motivo legal, o prazo será contado do término do impedimento, tá, gente? Então eles alteraram isso. Então a alternativa fala início, e por isso torna-se essa alternativa B também, ela está incorreta. Lembrando que ele quer a correta. Vamos lá, C. A posse ocorrerá no prazo de 15 dias, contados da publicação do ato de nomeação, podendo ser prorrogado por igual período mediante requerimento do interessado, devidamente justificado e fundamentado, tá? Então, gente, a publicação do ato de nomeação até a posse, o servidor tem 15 dias, podendo ser prorrogado por igual período
havendo requerimento do interessado devidamente justificado e fundamentado, tá, gente? É a famosa o quê? Cara crachá, não é isso? Eles pegavam copia e cola. Então a alternativa está de acordo com a lei. Só vamos aqui confirmar para vocês, e sempre eu falei para vocês, né? O que eu falo sempre? Sempre eles gostam de cobrar o quê? Prazo, números, né? E não foi diferente aqui. A alternativa correta continha o quê? O prazo da posse. Muito cobrado isso em concurso público. Ó. Parágrafo 2º. A posse ocorrerá no prazo de 15 dias, contada a publicação do ato de nomeação, podendo ser prorrogado por igual período mediante requerimento do interessado devidamente justificado e fundamentado. Ou seja, cara crachá, não é, gente? Tudo certinho aí. Toda questão está correta. E aí a gente vai marcar o X. É claro que antes de confirmar, a gente vai ver as outras alternativas porque estão incorretas. A letra D fala, ó, no ato de posse, o servidor apresentará, se julgar necessário, declaração de bens e valores que constitui o seu patrimônio, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego, função pública. Essa é mais fácil, né? Por quê? Porque se julgar necessário, gente, é isso mesmo? Ou seja, ele tem escolha de apresentar a declaração de bens? Como a gente viu no curso, não, tá, gente? Ele não tem escolha, ok? Vamos lá, ó. É obrigatória a apresentação de bens. Parágrafo 4º fala, no ato da posse, o servidor apresentará obrigatoriamente declaração de bens e valores que constitui o seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego, função pública. Como a gente fez lá na linha do tempo, tá, gente? Essa apresentação de declaração de bens e valores é obrigatória. Por isso aqui, essa alternativa também ela é errada, tá, gente? Não é se julgar necessário, não é uma faculdade, e sim obrigatório. E a letra E vai falar o seguinte, ó. A posse em cargo público independerá de prévia inspeção médica oficial, além do exame relativo à aptidão psicológica e psiquiátrica no caso específico, tá, gente? Gente, a posse não independerá, dependerá, não é isso? Vamos lá, ó. Aonde que fala isso? Artigo 15. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial, além do exame relativo à aptidão psicológica e psiquiátrica nos casos específicos. Então, também aqui o errado é por causa disso. Nessa alternativa e também está incorreta, tá, gente? Então, aqui acabamos de corrigir essa questão. Lembrando que a gente trabalhou ela no nosso curso aqui da Aldon Concurso, tá? E a letra C é a correta, que é a famosa cara crachá, tá? De acordo com a lei, como a gente acabou de fazer a correção. Então, nessa questão aqui, a letra correta seria a letra C, conforme o gabarito. Vamos então para a nossa segunda questão. E a nossa segunda questão, gente, ela vai tratar sobre o quê? Sobre a lei orgânica, tá? Lembrando que a gente trabalhou tanto o estatuto como a lei orgânica, os artigos principais, e esses artigos principais que são cobrados foram cobrados, né? Então a felicidade do professor é essa, sempre poder estar ajudando o seu aluno aí a acertar essas questões. Vamos lá, ó. Questão 20. Segundo a lei orgânica do município de Suzano, não perderá o mandato do vereador. Eu até falo sobre essas questões. Essas questões aí, gente, elas são muito cobradas quando tem um rol de requisitos, tá? Eles gostam dessa questão. Por que o examinador gosta desse tipo de questão? Porque é fácil de elaborar, tá? E o examinador, é claro, como todos nós, vamos sempre procurar uma maneira mais fácil. Então, essas questões são muito cobradas. E aí ele fala o seguinte, ó. Ele quer saber o não. E aquela questão que você aqui, ó, cuidado. Você teria que sublinhar o não, porque você pode confundir. Porque então ele vai estar o quê? Aqui é uma questão que vai ter 4 formas de perder o mandato de vereador e uma forma de não perder o mandato de vereador. Vamos ver as 4 formas de perder o mandato de vereador? Vamos lá. Vamos começar a ler cada alternativa, ver porque está correta e incorreta de acordo com aqui também a lei orgânica. Vamos lá, ele fala o seguinte, ó. Licenciado pela Câmara para tratar de interesse particular desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Ele perde, tá, gente? Então ele está sendo licenciado pela Câmara para tratar de interesse particular.
tá? Ele pediu a licença pela Câmara para tratar de interesse particular num período que não ultrapassa 120 dias. Ele vai perder o mandato por isso? Vamos lá então, né, gente? Gente, ó, aqui tem as formas de perder o mandato do vereador. E aqui também tem, quando ele fala, o artigo 14, não perderá o mandato de vereador. Então ele fala no inciso 2, licenciado pela Câmara, B, para tratar de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa, tá? É o que está de acordo lá com a letra A, como a gente vai ver agora, ó. Licenciado pela Câmara para tratar de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Ou seja, segundo a lei orgânica, não perderá o mandato do vereador. Então aqui, gente, seria a nossa letra correta. A gente só não vai marcar antes, porque, como eu falei para vocês, a gente vai ver as outras para confirmar. Sempre é bom fazer isso também na sua prova. Não ir marcando aquela, sempre ver as outras lá que você pode mudar. Então aqui a letra está de acordo com, como a gente viu, o artigo 14. Vamos ver as outras, ó. B, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Nesse caso aqui, gente, ó, ao contrário, né? Ó, o inciso 2 fala, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro. Aqui ele vai perder, né? Perderá o mandato de vereador. Então ele não quer isso, ele quer não perderá o mandato de vereador. Então essa não é. C, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias, salvo licença ou omissão autorizada pela Câmara Municipal, tá? E aqui o terceiro fala que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte da sessão ordinária, salvo licença ou omissão autorizada pela Câmara Municipal. Então essa também aqui perderá. Então a gente não quer. A gente quer a que não perderá. D, que sofrer condenação criminal e sentença transitada e julgada. Então, olha lá, que sofrer condenação criminal e sentença transitada e julgado também é uma forma de perder. A gente não quer, a gente quer a que não perderá. E letra E, que perdeu ou tiver suspenso os direitos políticos. Então, aqui, ó, que perder ou tiver suspenso os direitos políticos. Então, também aqui é uma forma de perder o mandato e a gente não quer. Então, a única que fala, como a gente viu na lei, não perderá o mandato de vereador, segundo a lei orgânica, gente, é a letra A de Alvim, tá? Beleza, gente? Então, tá aqui tudo tranquilo, então, tudo de acordo com a lei, com o artigo 14, no inciso 2, linha B, fala de acordo com a lei, então a letra A é a letra correta, tá, gente? Aqui fica nossas duas questões, tá? Então, duas questõezinhas básicas aí da legislação municipal, o estatuto e a lei orgânica, que graças a Deus trabalhamos aqui no curso. Espero ter ajudado você a gabaritar essas questões. Gente, então deixa aqui a sua mensagem também, se você assistiu minhas aulas do curso e aí conseguiu acertar essas questões, tá, gente? É isso, agradeço a participação de todos, até nossos próximos vídeos, abraço. Olá, gente, tudo bem com vocês? Tivemos aí um tempinho de nada atrás, né, dia 27, a prova da Prefeitura Municipal de Suzano com a banca Nosso Rumo. Gente, estamos agora na época de correção das questões, né, ver se temos aí a possibilidade de entrar com recurso em alguma questão. E eu trouxe para vocês aqui hoje a correção da parte específica de odontologia da prova. Vamos lá comigo. Gente, aqui eu trouxe o gabarito B da prova, tá bom? Mas gabarito A, gabarito B, as alternativas ali podem acabar ficando um pouquinho embaralhadas para ter a questão de provas diferentes durante o concurso, mas a resposta acaba sendo a mesma, tá? O que vai alterar de um gabarito para o outro é a alternativa, a ordem das alternativas geralmente, ok? Então vamos aqui no gabarito tipo B, ok, gente? Na terceira questão, temos: na radiografia, no que se refere à relação da área de incidência dos feixes de raio-x com a região da mandíbula,
Assinale a alternativa correta. Gente, a alternativa correta dessa questão é a letra C, tá? Molares, que a área de incidência é 1 centímetro atrás do canto externo do olho, convergindo aqui com 1 centímetro acima da borda da mandíbula, ok? Aqui eu trouxe uma fonte de informação sobre as áreas de incidência, ok? E conseguimos ver que nos molares é o encontro da linha que desce 1 centímetro atrás da comissura palpebral, tá? Com a linha meio centímetro acima da base da mandíbula. Então tá certinha a alternativa. Com relação às outras, vocês podem ver aqui dos incisivos, que na questão fala que é meio milímetro acima da borda da mandíbula, e a altura do terço apical do canino inferior. Nem é área de incisivos mais, né, gente? Então temos aqui que nos incisivos é o sulco mentolabial. Em premolares fala que é perpendicular à área lateral direita do globo ocular. Então seria mais ou menos a região de molares aí, tá? Premolares, na verdade, é a linha que desce do centro da pupila. Tá bom, gente? Caninos, no sulco mentolabial. Então, ele colocou a região de incisivos, que nós vimos aqui. No canino, na verdade, é o encontro da linha que desce da asa do nariz. Tá bom? Então, por isso que a alternativa está incorreta. Incisivo central, nós já vimos na alternativa A, é aqui na região do mento. Tá bom? Então, a alternativa correta é a letra C mesmo. Quarta questão. Consoante o Código de Ética Odontológica, em relação às auditorias e perícias odontológicas, constitui infração ética. Gente, essas questões de Código de Ética, legislação do SUS e tudo mais, realmente é um decoreba mesmo. Às vezes, nós acabamos errando por uma casquinha de banana, uma palavra que está invertida ali, como é o caso, por exemplo, de muitas alternativas aqui, que o que não faz com que ela seja uma resposta da questão é porque uma palavra inverteu o sentido. Então, muitas dessas alternativas, a resposta é a letra E, mas as outras alternativas, se vocês colocarem ali e emparelharem com o código de ética, vocês vão ver que a frase está quase igual, mas uma palavra muda o sentido. Então, presta muito atenção no que acontece, tá? Então, é infração exercer a função de perito quando tenha tido participação como mandatário da parte ou sido designado como assistente técnico de órgão do Ministério Público ou tenha prestado depoimento como testemunha. Essa frase inteira é um print do Código de Ética, tá bom, gente? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Na alternativa A, fala de atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou auditor, assim como se limitar às suas atribuições e de sua competência. Então, seria deixar de atuar e não também se limitar às atribuições, mas a questão de ultrapassar os limites das atribuições. Então, ó, como uma palavra ou um termo muda o sentido da frase. Tá? Na letra B, fala de deixar de intervir quando na qualidade de perito auditor nos atos de outro profissional ou deixar de fazer qualquer apreciação na presença do examinado, reservando suas observações, sempre que fundamentadas, para o relatório sigiloso e lacrado, que deve ser encaminhado a quem de direito. Então, temos a questão de intervir, tá? Ele fala deixar de intervir. E a outra questão que outro termo que deixou errado seria fazer qualquer apreciação na presença do examinado. E ele falou aqui, deixar de fazer qualquer apreciação, tá? Na letra C, acumular as funções de perito auditor e procedimentos terapêuticos odontológicos em diferentes entidades prestadoras de serviços odontológicos. Em diferentes entidades. Olha o erro. Na mesma entidade. Tá vendo, gente? O que uma besteirinha faz a pessoa escorregar? E a letra D, prestar serviços de auditoria a pessoas físicas ou jurídicas que tenham obrigação de inscrição nos conselhos e que estejam regularmente inscritas no conselho. Então, olha aí outro termo.
não estejam regularmente inscritas no conselho. Então, isso foi o que deixou as outras alternativas incorretas, tá? Essa informação aqui, gente, eu trouxe justamente do nosso slide aqui da nossa aula de Código de Ética Odontológica, tá? Lá tá explicado bem direitinho, a videoaula também tá explicando bem direitinho, de uma forma que fique fácil de assimilar, tá bom? E aqui seria a nossa alternativa correta, como eu falei, é um print do Código de Ética que está lá na nossa questão, que também temos na nossa aula aqui no slide do Código de Ética Odontológica. Isso aqui é um print direto da nossa aula que temos na nossa plataforma. Quinta questão. As lesões ativas da cárie em dentina apresentam as seguintes características, entre outras. Então, lesões ativas, ok? A resposta correta é letra B, aspecto úmido e consistência amolecida com opacidade das margens da cavidade. Então aqui, gente, aqui eu trago outro print de uma aula nossa, tá? A aula de cariologia que nós temos, tá? Na disciplina de dentística. Então, nessa aula eu trouxe aqui 2 slides para você que vai comparar justamente aspectos clínicos de uma lesão ativa e de uma lesão inativa. Tem outros detalhes lá, tá? Aqui é lesões com cavidade, mas também temos o aspecto de lesões sem cavitação, tá bom? Então, quando temos atividade de cárie, a coloração clara e fundo amolecido, mancha branca ativa nas bordas da cavidade e quando é inativa, coloração escurecida, fundo endurecido, margens definidas, sem a mancha branca ativa nas bordas, que é também o que vai justificar o erro nas outras alternativas. Sexta questão. Placa é uma lesão plana e pouco elevada, então aqui temos uma questão de estomatologia, tá? Lesão plana e pouco elevada, sobre a qual é correto afirmar que a alternativa correta é letra B. Então, características dessa lesão, da placa. Se trata de uma lesão em que ocorre o espessamento de tecido, o que representa clinicamente a elevação, o espessamento. A consistência é diferente do tecido normal e a superfície pode ser rugosa, verrucosa, ondulada, lisa ou apresentar diversas combinações desses aspectos. E aí eu trouxe para vocês, gente, outro slide de uma aula nossa, a aula de lesões fundamentais da disciplina de estomatopatologia. Nessa aula, a professora Carla explica ali bem direitinho sobre vários tipos de lesão e uma das lesões que ela explica é justamente o que caiu nessa prova, que é a placa. Então, lesões discretamente elevadas em relação ao tecido normal adjacente, consistentes à palpação, então lembra que ela é diferente à palpação, como está escrito no enunciado, superfície variada, como também está escrito no enunciado, rugosa, verrucosa, ondulada, lisa ou a combinação dessas. E quando ela está associada a outras lesões, é necessário um acompanhamento para analisar a evolução dessas lesões. Sétima questão. O anestésico vasoconstritor não adrenérgico, análogo ao hormônio antidiurético, atua diretamente na musculatura lisa vascular da microvasculatura venosa. Seu potencial hemostático é baixo e sua atuação no miocárdio não é clinicamente observada pela não atuação dos receptores adrenérgicos, tornando indicado para uso em cardiopatas. Trata-se a resposta é felipressina, ok, gente? O que acontece? Nós tivemos uma revisão, tá? Justamente para essa prova, que foi um aulão, revisão para a banca Nosso Rumo, voltado aqui para quem fez esse concurso. E nessa revisão, nós revisamos justamente os anestésicos locais, anestésicos vasoconstritores, mecanismo de ação, tudo ali bonitinho, ok, gente? E lá, nessa revisão, também foi falada sobre a felipressina. A felipressina, inclusive, ela, como justamente fala na questão, ela muitas vezes é indicada para pacientes cardiopatas, justamente por ela não interferir tão gravemente como outros vasoconstritores podem intervir, tá? Na questão, na condição sistêmica. Então, alternativa A.
8. No que se tange às lesões cariosas, a mancha branca caracteriza o início da dissolução do esmalte, de maneira que, então aqui falando de mancha branca, a resposta dessa alternativa é a letra C. Nas lesões inativas, é possível observar microcavidades com o esmalte superficial localizado adjacente a essas cavidades, apresentando abrasão com ranhuras irregulares, porém o prisma e o esmalte interprismático são lisos. Essa resposta aqui, eu tirei um print desse livro, gente, tá? Cárie dentária, a doença e seu tratamento clínico. Então, é como se tivesse tirado exatamente a informação desse livro e colocado lá. Tá ali bem bonitinho, tá? Fala sobre o esmalte interprismático aqui, ó. Da mesma forma que tá falando na questão. Tudo igualzinho, bonitinho. Então, temos uma fonte embasada. Algumas pessoas ficaram com dúvida nessa questão, realmente, tá? Essa prova, ela não foi muito difícil, mas ela também não foi uma prova simples. Ok, gente? A banca Nosso Rumo tende um pouquinho a trabalhar dessa forma, mas vocês conseguem ver que todas as respostas até agora estão sendo muito bem embasadas e não estão dando muita brecha, não estão dando muito espaço aí para ter duplo sentido, para ter uma abertura, para ter outras alternativas corretas, porque quando está incorreto, realmente está incorreto, se vocês pararem para avaliar direitinho, ok? Então, esse é o lado bom, tá? Questão 9. Acerca da descontaminação de equipamentos e instrumentais na clínica odontológica, analise as seguintes proposições. A resposta dessa questão é a letra C, apenas 2 e 3. A alternativa 1 está incorreta porque fala que peças de mão sem antirrefluxo devem ser sempre usadas para não contaminar o sistema de ar e água. Gente, é completamente o contrário. Precisa ter um antirrefluxo justamente para evitar a contaminação. Isso que deixa a alternativa incorreta. Mas a 2 e a 3 estão corretas. E eu trouxe para vocês aqui um compiladozinho dessas informações só para vocês organizarem o pensamento, tá? Então, o uso de peças de mão com antirrefluxo é obrigatório, porque impede a contaminação cruzada. Todas essas informações vocês conseguem ver aqui nos manuais da Anvisa, tá bom? Então, também aí sem brecha. Descontaminação e esterilização de peças de mão, alta e baixa, após cada paciente também é obrigatório, né? Questão de biossegurança, de limpeza. Devem ser limpas e esterilizadas, mesmo que tenham antirrefluxo. O uso de detergente enzimático para a limpeza também é obrigatório, porque remove a matéria orgânica de forma eficaz, e os detergentes comuns são proibidos. Inclusive, quando nós estamos na faculdade, nas clínicas odontológicas onde tem a área de lavagem de materiais, temos ali o líquido enzimático. Não tem detergentes comuns, porque justamente o detergente enzimático possui características para essa limpeza de forma eficaz, tá? Umectação imediata dos instrumentais usados. Isso daqui, gente, é até coisa do nosso dia a dia, né? Quando nós precisamos limpar uma superfície que tem alguma sujeira que está ali endurecida, nesse caso aí seria muito mais comum ser sangue, né? Mas pode ter outros materiais ali, algum material, alguma resina, algum polímero ali que foi manipulado, alguma coisa que endureceu no instrumental. Quando nós umectamos, vai amolecer e facilitar a limpeza, tá? Então, evita a secagem de resíduos e facilita a limpeza. Detergente comum para instrumentais, eu falei ali em cima, é proibido, porque não é eficaz para a matéria biológica, e sim o detergente enzimático. Questão 10. No que concerne à toxicidade do flúor, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a letra C. Fala que os primeiros sinais de toxicidade de flúor são manchas giz branco irregularmente distribuídas na superfície do esmalte, que se tornam amarelas ou marrons, produzindo uma aparência característica matizada. Essa alternativa é correta, mas eu vou falar um pouquinho das outras alternativas para vocês entenderem por que as outras estão erradas. Então, gente, primeiramente, além da letra A,
Fala que flúor em excesso pode se acumular, beleza, pode. A água potável pode causar, ok. Mas fala, se conter acima de 30 partes por milhão. Gente, isso é muito. Olha aqui, ó. O valor máximo é 1,5 partes por milhão. Então, 30 já é uma coisa estupidamente alta. Ultrapassou os limites permitidos, já começa a ser uma dosagem com indicações tóxicas para o organismo. Então, não precisa estar acima de 30. Valores muito abaixo já são considerados prejudiciais, tá? Dentes decíduos que se desenvolvem durante alta ingestão de flúor têm mais probabilidade de serem afetados. A exposição deve ser muito maior para afetar dentes permanentes. Não necessariamente, ok, gente? Então, ó, como se trata de um efeito sistêmico, e outra coisa, tirei toda essa informação da nossa aula também. Aula de cariologia e flúor da nossa disciplina de dentística. É um print direto da nossa apostila isso daqui, tá? Então, como se trata de um efeito sistêmico, as alterações distribuem-se simetricamente dentro da boca, afetando os dentes em formação no período de ingestão de flúor. E isso inclui tanto tecidos como dentes permanentes que estão ali no processo de mineralização. Não necessariamente nos tecidos é pior do que nos permanentes, ok? A toxicidade grave enfraquece o esmalte, marcando sua superfície. Mudanças ósseas como osteosclerose e exostose da espinha e joelho valgo podem se desenvolver desde a infância, mesmo em curto período de ingestão de flúor. De jeito nenhum, tá, gente? Para desenvolver isso daí, ó, precisa de uma exposição crônica, tá? Longos períodos de exposição em altas quantidades. Isso deixou a alternativa incorreta. E a letra E. O diagnóstico de toxicidade do flúor baseia-se somente nos sintomas, mas de jeito nenhum, tá, gente? Temos testes, temos exames, tá? Testes para medir os níveis séricos e urinários de flúor não estão disponíveis, então a alternativa aqui tá toda ao contrário, então tá errada. Questão 11. São diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, conforme a Lei 14.572 de 2023, exceto. Isso daqui eu falo, gente, em todas as aulas que eu apareço para vocês. Quando tiver exceto, a exceção de, ou então o contrário, assinale a correta. Gente, destaca, coloca a estrelinha, faz o que for para vocês não caírem nisso daí, que muita gente infelizmente cai na hora do nervosismo, tá? Então quando a gente circula, destaca, bota umas setinhas ali, quando a gente vai voltar para revisar a prova, a gente vê, eita, ó, tem esse alerta aqui, deixa eu tomar cuidado de novo, reler o que eu fiz, tá bom? Então, a resposta é letra D. Desenvolver ações considerando o princípio da equidade em saúde, o qual deve compreender exclusivamente as dimensões do indivíduo e do cuidado em saúde, garantindo-se o acolhimento e a organização do serviço de saúde de forma usuário-centrado, realizados por equipe multiprofissional nos atos de receber, escutar, orientar, atender, encaminhar e acompanhar. Gente, como eu falei, essas questões aí que falam de legislação, de código de ética, dessas coisas, normalmente são prints mesmo. E o que vai estar errado são besteiras ali que vão mudar o sentido da frase. Então, precisamos estar muito atento a isso daí. Então, vamos aqui, gente. O que deixou aquela alternativa incorreta, né, porque ela fala exceto, foi justamente isso daqui, ó. O qual deve compreender exclusivamente as dimensões do indivíduo e do cuidado em saúde. E aqui ele fala que deve compreender tanto as ações no âmbito intersetorial, quanto as dimensões do indivíduo, do sistema de saúde e do cuidado em saúde. Então, olha só o que deixou a alternativa incorreta, tá bom? Questão 12. Assinale a alternativa correta a respeito dos vernizes. Então, ó, outra questão aí de dentística, cariologia, tá? Questão alternativa correta é a letra A. Consiste em um líquido límpido ou amarelado que contém resinas naturais, como copal, colofônia e sandácara, ou resinas sintéticas, sandarac, tal como poliestireno.
As resinas são dissolvidas em um solvente como álcool, éter ou acetona e são aplicadas no soalho cavitário com um pincel ou bolinha de algodão. Essa é a alternativa correta. Aqui eu trouxe outro print da nossa aula de dentística, proteção do complexo dentino pulpar, ok? Então, nessa aula aqui, a professora fala justamente sobre vernizes cavitários, vernizes modificados e aqui, ó, compostos à base de resina copal natural ou sintética dissolvida em clorofórmio, éter ou acetona. Sua película forradora semipermeável, veda com eficiência os túbulos dentinários, então muito bom para pacientes com muita sensibilidade. Compostos por hidróxido de cálcio, óxido de zinco e resina poliestirênica dissolvidos em clorofórmio. Então tá ali bem bonitinho de acordo com a nossa alternativa. Questão 13. Conforme a quarta diretriz, então outra coisa aqui, outra questão de legislação, tá? Conforme a quarta diretriz da resolução CNS número 453 de 2012, que aprova as diretrizes para a instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos conselhos de saúde, as 3 esferas de governo garantirão autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da Secretaria Executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico, sendo correto afirmar que... Aí vamos lá. As decisões do Conselho de Saúde serão adotadas mediante quórum mínimo, metade mais um, dos seus integrantes, ressalvados os casos regimentais nos quais se exija quórum especial ou maioria qualificada de votos. Vamos ao erro das outras alternativas. Olha aqui, eu já deixei grifado para vocês palavrinhas ali, termos que mudam o sentido da frase e deixam a alternativa errada. Então, na letra A, fala que as reuniões plenárias dos conselhos de saúde são fechadas ao público e deverão acontecer em espaços e horários que impossibilitem a participação da sociedade. Então, ó, são abertas, que possibilitem a participação da sociedade. Inclusive, essas informações aqui que eu coloquei para vocês nesse slide, vêm de uma aula nossa também, da nossa apostila, resolução 453, de 10 de maio de 2012, na nossa disciplina de SUS e Saúde Pública. Tá ok, gente? Então, essa alternativa ficou errada por isso. Letra B. O Pleno do Conselho de Saúde deverá manifestar-se por meio de resoluções, decretos, portarias e leis, sendo vedados outros atos deliberativos. Então, o Pleno Conselho de Saúde deverá manifestar-se por meio de resoluções, recomendações, moções e outros atos deliberativos. Então, incorreta também. A letra C. O plenário do Conselho de Saúde se reunirá, no mínimo, a cada 3 meses. Só isso daí, gente, deixou a cada mês. Olha só que besteirinha. Ok, gente? Então, muita atenção precisa ser tomada nessas questões, principalmente de leis, tá? E a última, o Conselho de Saúde exerce suas atribuições mediante o funcionamento do plenário, que, além das comissões intersetoriais, instalará outras comissões intersetoriais e grupos de trabalho de conselheiros para ações transitórias. As comissões deverão contar exclusivamente com integrantes conselheiros. Poderão contar com integrantes não conselheiros. Olha só isso, gente. Então, alternativa correta, letra D. Questão 14. Conforme o Ministério da Saúde, a política de vacinação é responsabilidade do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Estabelecida em 1973, o PNI desempenha um papel fundamental na promoção da saúde da população brasileira. Por meio do programa, o governo federal disponibiliza gratuitamente no Sistema Único de Saúde, SUS, 47 imunobiológicos, sendo 30 de um tipo, 13 de outro e 4 de outro. Essas vacinas incluem tanto as presentes no calendário nacional de vacinação,
quanto as indicadas para grupos em condições clínicas especiais, como pessoas com HIV ou indivíduos em tratamento de algumas doenças, como câncer, insuficiência renal, entre outras, aplicadas nos centros de referência para imunobiológicos especiais. Inclui também as vacinas de Covid-19 e outras administradas em situações específicas. Assinale a alternativa que preenche, correta e, respectivamente, as lacunas acima. Essa informação, gente, é muito técnica e a gente consegue encontrar ela, a resposta é a letra D, nós conseguimos encontrar ela aqui no site do Ministério da Saúde. 47 imunobiológicos, sendo 30 vacinas, 13 soros e 4 imunoglobulinas. Vacinas, soros e imunoglobulinas, tá? Questão 15. Em conformidade com o disposto na Lei número 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, analise as proposições abaixo. A alternativa correta é a letra B, 1, 2 e 4. Então, a alternativa número 3 está incorreta. Ela fala que é vedada a comunicação ou uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde com o objetivo de obter vantagem econômica, inclusive nas hipóteses relativas à prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, assim como os serviços auxiliares de diagnose e terapia, ainda tem em benefício dos interesses dos titulares de dados ou para permitir a portabilidade de dados quando solicitada pelo titular. Aqui, ó. Gente, chega até a ser maldade uma coisa dessa. Mas é a realidade, gente. Ele fala aqui, eu acho que é aqui, ó, inclusive nas hipóteses relativas à prestação de serviços, exceto nas hipóteses relativas à prestação de serviços. Mas vocês veem, gente, como uma palavrinha torna a alternativa inteira errada. 16. A rede de atenção às urgências e emergências tem como objetivo reordenar a atenção à saúde em situações de urgência e emergência, de forma coordenada entre os diferentes pontos de atenção que a compõem, de forma a melhor organizar a assistência, definindo os fluxos e as referências adequadas. A rede é constituída pelos seguintes componentes, exceto. Muita atenção no exceto, ok? A alternativa correta é a letra E, Unidade Básica de Saúde. E aqui eu trouxe para vocês outro print de uma aula nossa, aula de Política Nacional de Atenção às Urgências, da nossa disciplina de SUS e Saúde Pública. E conseguimos ver as alternativas aqui nessa aula. Então, vamos ter aqui, ó, SAMU 192, aqui. Sala de estabilização. Atenção domiciliar, aqui. UPA 24 horas, aqui. Ok? Esse é o artigo 4 da Política Nacional de Atenção às Urgências. E não tem unidade básica de saúde, que são as UBSs, tá? São justamente para atendimento básico. Questão 17. A diretoria executiva do Fundo Nacional de Saúde compete. Então, Fundo Nacional de Saúde. Gente, não é comum cair essas questões assim tão específicas, tá? Não é algo comum de acontecer. Realmente aconteceu, é aquilo, né? Não é comum, mas pode acontecer. Por isso que nós precisamos de estar sempre preparados. O melhor, dar o nosso melhor sempre, tá? Então, não é comum. Então, não é porque a gente não vê com tanta frequência caindo em outras provas, até da mesma banca, que a gente não vai dar uma estudadinha ali, ok? Nem que seja só para dizer, ó, pelo menos eu passei o olho, ok? Então, a resposta correta dessa questão é a letra A. Orientar e supervisionar as transferências de recursos financeiros destinados às ações e aos serviços de saúde executados no âmbito do SUS. Aqui eu tirei a informação direto do site da Fundação Nacional de Saúde e tá aqui igualzinho, ó. Igualzinho a nossa alternativa, tá bom? E a última questão de conhecimentos específicos, questão 18.
Com base no decreto 7.508 de 2011, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a letra C. Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas comissões intergestores, os entes federativos poderão criar novas portas de entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da região de saúde. Então, outro print da nossa aula, tá? De legislação SUS e saúde pública, essa aula aqui de decreto 7.508 de 28 de junho de 2011, tá? Um print direto da nossa apostila esse daí. Então, por que as outras alternativas estão erradas? Na letra A fala em população rural e foi só isso que deixou errado, porque é população indígena. O resto tá tudo certinho. Na alternativa B, ele fala aqui: o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e secundária. E, na verdade, é atenção primária. Tá? A alternativa C é a correta. Na letra D, os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de menor complexidade e densidade tecnológica, serão encaminhados para as portas de entrada. Então, são maior complexidade. Vigi, foi bem torto agora, mas maior complexidade. Ele falou aqui, menor. E a letra E, o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com o conhecimento técnico dos profissionais de saúde e as demandas existentes. E, na verdade, é de acordo com a complexidade do serviço. Tá bom, gente? Então, gente, obrigada a todos, tá? Espero que vocês tenham entendido todas as questões. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida de algumas dessas resoluções que eu trouxe para vocês, fiquem à vontade em perguntar, tá? Vocês têm hoje, né, dia 29 e 30, para entrar com recursos, para tirar dúvidas. O que vocês precisarem, podem contar com a nossa equipe. Eu sou a professora Natália de Periodontia e espero ver vocês no nosso curso. Quem tiver curiosidade, temos aqui, Seja Aluno Odon, dê uma olhadinha lá na nossa plataforma, veja direitinho, nós temos cursos completíssimos, ok? E sempre que tem um novo edital, nós procuramos ali estruturar o nosso curso de forma que atenda aquele edital que acabou de ser lançado para facilitar para vocês. Então, dá uma olhadinha. Beijão para vocês e até a próxima!